Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Eu sou o Vitor Benfica e estou do lado aqui do meu amigo. Faz um tempinho, né, Batá? Faz tempo que a gente não grava. Você tá difícil, né, Vitão? Gravando nesses dias, tá... Faz tempo que você não grava com a gente, mas hoje é um prazer enorme estar gravando com você. Estamos numa labuta muito interessante e muito emocionante da jornada do nosso curso pro Tech, que já estreia esse ano. Então, realmente está sendo muito intensa, mas muito prazerosa a gravação dos cursos pro Tech, que vai lançar hoje, esse ano, em agosto. Então, realmente, Batá, essa correria tá valendo a pena, bem mas... grande. Tá punk. Mas a gente tá aqui para outra coisa, né, Vitão? A gente tem um convidado mais do que especial, né? Que é o Vinícius Machado Correia. Ele é formado em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foi preceptor da residência de clínica, fez cardiologia no INCOR, né? Então hoje temos 2 INCOR contra um Dante, então a gente está em maioria hoje. Ele é assistente da unidade de miocardiopatias e doenças da aorta, onde hoje eu faço fellow, cardiologista da UTI cardiológica do Hospital Sírio-Libanês, membro do Aorta Care Team, né? Junto com médicos excepcionais e membro fundador da SIM, que é uma plataforma extremamente interessante de ensino de emergências clínicas também no digital. Então ele está mais do que junto com a gente nessa correria aí. E aí, Vini? A honra é toda minha, eu agradeço o convite. Primeira participação minha aqui, estou à disposição para outras aí. Já está mais convidado, né? Se ofereceu, né? Já ofereceu, agora já era. É uma honra, e o Will já está conosco lá no nosso time lá de miocardiopatias e doenças da aorta. Cara excelente, então não vai ser só eu falando hoje aqui, vou jogar muita bola pro Will. Poxa, agora eu pensei que eu nem estudei, que eu falei, vou jogar tudo pro Vini, aí ficou difícil. E pra quem não sabe, o Vini tava na Grécia, ele veio pra cá só participar do 12 Cash. Voltei direto. Voltou direto pra cá. É uma honra. Vini, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, é uma honra de verdade. Não sei nem por que chamaram um cara da insuficiência cardíaca para falar de aorta, mas vamos que vamos. É um prazer estar contigo aqui. E conta um pouquinho pra gente, cara, que você também é um colega do digital, né? Trabalha, sabe muito bem como é que essa vida do digital é desafiadora. Como é que surgiu assim? Como é que foi essa ideia? Por que você está até hoje nessa frequência aí de trabalho junto com a assistência? Cara, eu acho que o digital é uma coisa muito interessante, que foge um pouco da nossa rotina do dia a dia, de ver paciente, de estar lá com os residentes, de dar plantão, né? Então, é uma coisa completamente diferente. Então, tem aquele risco de você empreender, que é um negócio que dá muita... Frio na barriga, né? É muito frio na barriga, mas é muito gratificante também quando o negócio começa assim, bora montar um negócio, aquela coisa toda. Aí deu certo, você, caraca, deu certo. Mas e agora? E agora? Não, e é sempre assim, batendo cabeça, tentando melhorar. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente evolui muito, porque a gente tem que estudar o tempo inteiro. Né? E uma coisa que me mantém hoje na SIM, ativo, assim, é estudar emergências clínicas, que é uma coisa que no meu dia a dia hoje está menos presente do que estava há um tempo atrás, que eu fui um tempo também assistente lá do PS-INCOR, né? E então, hoje em dia, eu já não estou mais na linha de frente, mas eu tenho que me manter atualizado também. Então, é um jeito de eu estudar também, né? Essas outras partes que a gente não tá muito no dia a dia. Mas, cara, é sensacional empreender, né? Não, com certeza. E assim, a gente democratiza o conhecimento. Exato. A gente tira ele, assim, das pessoas que são catedráticas da universidade, a gente transmite conhecimento para todo mundo, né? Então, essa possibilidade de a gente conversar com pessoas que talvez você nunca tivesse contato, pessoas de longe, né? Isso é muito gratificante. E a gente começou, eu, o Zófoli, o Lentini e o Dudu, a gente era preceptor da medicina de emergência, depois que a gente acabou a clínica. E a gente começou nesse cenário, em 2019. A gente criou um curso plástico, né? Prático de medicina de emergência com simulações realísticas. E aí começou daí, a gente queria fazer um curso. Aí depois criou o Instagram. Um curso focado em emergência mesmo, prático, puro, né? Que foi o nosso inicial, né? Depois a gente criou o Instagram, começou a fazer cursos EAD e aí abrimos nosso leque, né? A gente foi um pouco o contrário, né? Foi Instagram, 12Cast, e agora estamos abrindo o curso. A gente tem curso de emergência, vai ter curso de hipóxia, tem muito curso interessante vindo por aí. Mas, Vitão, conta pra gente a importância da gente falar de aneurisma de aorta torácica. Pois é, basicamente a gente está falando aqui hoje de aneurisma focado no contexto da aorta, claro, né? Mas
Não vamos falar hoje de síndromes aórticas agudas, tá, pessoal? Temos até um podcast só disso, né, na 12x8, no nosso 12cast, mas hoje o foco aqui é aneurisma de aorta e é claro que a gente vai puxar a nossa sardinha pro nosso lado, que é o aneurisma de aorta torácica, tá? Bom, definição, começando aqui para poder introduzir o nosso episódio de hoje, né? Basicamente, o que é o aneurisma de aorta? É quando você ultrapassa até 50% ou mais do diâmetro esperado para aquele vaso, para aquele segmento da aorta. E, portanto, por exemplo, se tivesse 3, por exemplo, centímetros, se tivesse, no caso, dividido por 2, 1,5, 4,5 para frente, se torna, de fato, um aneurisma de aorta. Né? E aquele período que fica ali entre o valor de referência de superioridade até esse 1,5, né, esse 50% a mais, a gente chama de dilatação. Antigamente era chamado de ectasia, mas esse termo, de fato, é obsoleto, tá? Então agora a gente chama de dilatação apenas. Mas hoje o foco vai ser os aneurismas, né, Batata? Perfeito. A gente sabe que os aneurismas de aorta torácica, eles têm uma prevalência de 0,3 mais ou menos na população geral. Então, apesar de não ser prevalente, é uma doença que ela é assintomática e potencialmente muito grave, né? A gente sabe que esse aneurisma ele tem chance de ruptura e tem chance também de dissecção. Então, por isso a gente tem que estudar bastante isso. E os aneurismas de aorta torácica, apesar dos mais comuns serem de aorta abdominal, né? 65% dos aneurismas de aorta são de aorta abdominal. Os aneurismas de aorta torácica, eles não têm um rastreio, a gente vai falar mais para frente, né? E tem uma prevalência crescente. A gente sabe, né, Vini, que estudos mostram que 10 a cada 100 mil pessoas têm. Você fala, não é uma prevalência tão grande, mas se você for ver, na verdade, é sim. Né? O que você tem para falar disso pra gente, Vini? Então, eu acho que é super interessante a gente estar falando de aorta, porque se a gente pegar as doenças de aorta de maneira geral, tem um estudo que foi feito lá no INCOR, pegando a epidemiologia das doenças de aorta em São Paulo, né? E o que mostrou? Que as doenças da aorta matam demais. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né, até hoje, mas as doenças de aorta estão na 30ª posição de causa de morte em São Paulo. E o número de óbitos por doenças de aorta corresponde a 2/3 do número de óbitos de câncer de mama, que é o câncer que mais mata nas mulheres. Então, realmente, são doenças extremamente relevantes. E um dado super importante a gente sempre fala, é subdiagnosticado, mas um dado que impacta é que 83% dos diagnósticos de síndromes aórticas agudas, aneurismas, são feitos pelo médico legista no estado de São Paulo. Então, o que acontece? A gente deixa passar muito e quem acaba fazendo o diagnóstico é o médico legista depois que o paciente morre. Então, a gente precisa melhorar os nossos métodos diagnósticos, que é uma coisa que vem evoluindo, mas também saber identificar no momento certo. E o problema de saber identificar no momento certo é que a maioria dos pacientes são assintomáticos. Então, é o que você falou, a gente ainda não tem método de rastreamento para aneurisma de aorta torácico, mas a gente tem para aneurisma de aorta abdominal. Só que é aquele negócio, desde que eu virei assistente de aortopatias, aí sim que eu peço eco para quase todo mundo no consultório. Não, aquele aqui do cardiologista, né? Um eletro e um eco não se nega a ninguém, não é verdade? Então, aquele eco, o eco a gente sabe que é muito bom para avaliar a raiz de aorta, aorta ascendente. E é uma coisa que a maioria dos cardiologistas passa meio rápido, assim, a aorta. Já vai direto para a função ventricular, que claro, é importante, mas a medição da aorta é muito importante. E a gente sabe, Vitão, que até 25% dos aneurismas de aorta torácica tem aorta abdominal junto. Então, uma rotina que a gente tem, né, Vini, é quando a gente diagnostica um aneurisma de aorta, a gente vê se tem aneurisma em outros sítios da aorta também. Isso aí. Né? Perfeito. Basicamente, para quem não está habituado a estudar, a ler sobre a aorta, né? A gente está falando aqui por que está dividindo o nosso podcast em torácica exclusivamente. Porque são fisiopatologias diferentes, anatomias diferentes, abordagens diferentes, propostas de entendimento anatômicos diferentes. Eu acho que agora a gente pode entrar nesse conceito aqui de qual que é a diferença, né, do ponto de vista fisiopatológico, estrutural, da torácica para a abdominal. Ô Vini, fala para a gente um pouquinho quais são as diferenças principais, tanto anatômicas quanto de segmentos, enfim, e até terapêuticos, que a gente pode dar um briefing aqui já. Boa. Que é o foco do nosso podcast hoje. Então, assim, por que dividir, né, em segmentos? A gente sabe que, em termos de histologia, a gente tem diferenças entre a aorta torácica e a aorta abdominal. Se a gente pegar a aorta torácica,
ela é uma aorta mais complacente, que tem mais elastina, menos colágeno na camada média, e também ela é bem irrigada, tem bastante vaso ali na vasa vasorum, né? Já na aorta abdominal, a gente não tem vasa vasorum e é uma aorta mais rígida, que tem mais colágeno e menos elastina. Isso, por que tem essa diferença? Porque a origem embriológica da aorta torácica ascendente e da aorta descendente são diferentes, né? E isso impacta, logicamente, na etiologia. Nós sabemos que a grande maioria dos aneurismas de aorta abdominal, eles compartilham os mesmos fatores de risco da doença aterosclerótica. Sim. Então, a principal causa de aneurismas de aorta abdominal são a etiologia degenerativa / hipertensiva, que contribui bastante também para o aneurisma de aorta abdominal. A gente tem o tabagismo também, né? Que a gente sabe que é um dos principais fatores de risco. Exatamente. Ser homem também para a aorta abdominal, mas para a aorta torácica não é bem assim, né, Vini? Para a aorta torácica, 20% das causas são genéticas. É lógico, a gente também tem etiologia degenerativa na aorta torácica, sim, mas a contribuição da etiologia genética é muito maior no segmento torácico do que no segmento abdominal. E isso vai impactar diretamente na questão da investigação etiológica, na questão também de rastrear familiares, rastreamento familiar, abordagem cirúrgica e segmento. Uhum. A velocidade com que os aneurismas crescem na aorta torácica é diferente do que eles crescem na aorta abdominal. A gente sabe que na aorta torácica ascendente, a velocidade de crescimento anual de um aneurisma esporádico é em torno de 0,01 centímetro ao ano. Já na aorta abdominal é de 0,2 a 0,5 centímetros ao ano. Então, isso cresce muito mais rápido. Uhum. Portanto, os pontos de corte a partir do qual a gente vai indicar intervenção por velocidade de crescimento também muda de acordo com o segmento. Então, acho que essas são as considerações iniciais em relação à fisiopatologia, histologia, para a gente daqui para frente guiar a nossa discussão para os aneurismas de aorta torácica. Basicamente, a gente vai imaginar, né, quando falar de aorta abdominal, a gente pensa sempre naquele homem mais de idade mais avançada, né, que fuma, que tem diabetes, que também é outro fator de risco, uma hipertensão. E aí depois, quando a gente olha para o aneurisma de aorta torácica, a gente pensa mais no contexto de um paciente mais jovem, talvez até com uma questão genética, às vezes sindrômico, e aí a gente pode cair agora, né, também focando muito na etiologia, e aí, claro, no contexto mais da aorta torácica, agora já podemos traçar o nosso plano de podcast até o final sobre a torácica. Qual que é a lógica etiológica para a gente poder raciocinar esse doente jovem que chegou com um achado, por exemplo, de um exame de imagem com aneurisma de aorta torácica para a gente? Perfeito, Vitão. Então, assim, a gente divide as etiologias, né, Vini, em genéticas. E aqui é interessante que quando a gente fala de aneurisma de aorta genética, a gente só pensa nos sindrômicos. Então, você que está ouvindo a gente vai pensar em Marfan, Lloyd-Dietz, Ehlers-Danlos, mas a gente sabe que a gente tem causas não sindrômicas de aneurisma de aorta torácica. E ainda mutações, na verdade, variantes patogênicas, né? Gostou, né, Vini? Gostei. Vini gosta muito, né? Bem mutação, uma variante patogênica no gene que todo mundo tem. Por exemplo, MYH11 não é o MYH7 da hipertrófica, a gente tem o PRKG1, a gente tem o MILK, ACTA2, que são genes que a gente sabe que tem variantes patogênicas que aumentam o meu risco de aneurisma de aorta torácica. Além disso, além das causas genéticas, sindrômicas ou não, a gente tem as causas congênitas, por exemplo, o síndrome de Turner, válvula aórtica bicúspide, e as causas adquiridas, que aí sim também guarda uma certa relação com hipertensão, com aterosclerose degenerativa, com dissecção, com ortites inflamatórias, então Takayasu, eu posso pensar também em ortite sifilítica. Então, assim, as causas de aneurisma torácico a gente divide, de aorta torácica a gente divide em genéticas, sindrômicas ou não, adquiridas e congênitas. Boa, isso aí. Essa é uma classificação interessante e vale lembrar das genéticas, né? Que o Will falou, que a gente não precisa esperar o paciente ser sindrômico. A gente tem que pensar, inicialmente, quando a gente pega o aneurisma de aorta torácica no consultório, por que esse cara está fazendo aneurisma? Né? Será que não é uma causa genética? A gente tem alterações genéticas não sindrômicas. E por isso, hoje se fala muito em quando pedir um teste genético para esses pacientes, né? Com aneurisma de aorta. Então, chegou um paciente no consultório com aneurisma de aorta torácica, quando que eu vou pedir o teste genético? Perfeito. Então, a gente tem aqueles pacientes que têm o aneurisma diagnosticados antes dos 60 anos,
mesmo sem nenhuma característica fenotípica de Marfan, Loeys ou Ehlers-Danlos. Se o paciente tem fenótipo clássico, né? Se ele tem história familiar de dissecção ou aneurisma de parênteses de primeiro ou segundo grau, ou história familiar de primeiro ou segundo grau de morte súbita inexplicada. Lembrando que a dissecção e rotura de aorta contribui de maneira significativa para as causas de morte súbita. Então, lembrar também de solicitar o teste genético quando bem indicado para esses pacientes, que isso vai guiar a gente no diagnóstico, no rastreamento familiar e também nas indicações de intervenção que a gente vai falar mais para frente. Perfeito. E em relação ao quadro clínico, né, Vini? A maioria dos pacientes a gente sabe que é assintomático. E a gente sabe que quando o paciente desenvolve sintomas em relação a isso, ou ele já tem alguma complicação, ou o aneurisma está muito grande, comprimindo estruturas adjacentes, né? O que você pode falar para a gente um pouquinho de sintomas? A grande maioria assintomático. Então a gente não vai esperar que esses pacientes tenham sintomas. Se eles têm sintomas, ou eles já chegaram numa fase que a gente não queria que eles chegassem no pronto-socorro, dissecando, ou com rotura da aorta, então vão chegar com dor torácica. Mas tem os sintomas compressivos, como o Will comentou, principalmente quando esse aneurisma está no arco aórtico, que é o local em que o aneurisma mais comprime estruturas adjacentes. Então, o que pode acontecer? A gente está falando do torácico, né? Abdominal também pode comprimir. Mas torácico pode comprimir o esôfago e causar disfagia, pode comprimir o laringeu recorrente, causar rouquidão, pode comprimir via aérea, causar dispneia, veia cava superior, pode causar uma síndrome via cava superior. Então, o aneurisma ele pode causar esses sintomas compressivos. E às vezes ele fistuliza para algum desses órgãos que ele está... Aí é chato. Exatamente, que ele está em contato íntimo e pode dar sintomas compatíveis, por exemplo, como hemoptise. A gente tem uma paciente lá no INCOR que sempre volta por conta de uma hemoptise, porque já tem um baita do aneurisma ali. Ela já foi abortada mais de uma vez, né? Ainda mais aquelas vinculadas a inflamações vasculares, né? A infecções e vasculites, enfim. Realmente faz sentido. A gente está falando aqui de pacientes que geralmente são assintomáticos, como a gente falou, e aí até eu diria, do ponto de vista de você, quando está examinando o paciente, é muito mais difícil a gente encontrar algum exame físico que sugira um paciente que não tem fenótipo de nenhuma síndrome, né? Perfeito. E que acaba você, na abdominal, por exemplo, você vai examinar o paciente, você até encontra ali uma abdominal mais pulsátil. E quando acontece isso, já está com 70 de diâmetro. Para quem ainda tem esteto, ainda escuta um sopro. Obrigado, pelo amor de Deus. Mas a torácica são mais difíceis. Isso acaba sendo um achado muitas vezes até de um exame que ele foi fazer, né? E a gente acaba encontrando um raio-x com mediastino mais alargado, né? Ou algo nesse sentido, uma angiotomografia, ou uma tomografia comum, enfim. Ou bom e velho eco, né? Que nem o Vini falou, que a gente acaba vendo. Uma outra alteração no exame é quando o paciente tem válvula aórtica bicúspide. Às vezes tem uma alteração valvar secundária. O paciente pode desenvolver IAO secundária de dilatação. O paciente pode ter uma válvula aórtica bicúspide, e a gente sabe que aumenta o risco de aneurisma de aorta torácica ascendente, e esse paciente também ter uma estenose aórtica importante, que também vai mudar a abordagem. O corte vai mudar para a gente ter a abordagem. Então é importante, claro, o exame físico para basicamente ver se tem um fenótipo de uma doença genética sindrômica e também ver esses achados outros. Me sugere um aneurisma de aorta abdominal, ou na verdade, não, parece só um aneurisma de aorta torácica. E Vini, para dar só mais uma coisa, o aneurisma ele tem associações com outros achados no exame físico, como por exemplo hérnia inguinal. Esse paciente tem hérnia inguinal, abdominal, de repetição, de difícil tratamento, aqueles pacientes que têm cistos, vários cistos renais e tal. Tudo isso está relacionado à alteração do colágeno também e consequentemente está relacionado... Pode linkar, falar, putz, por que esse cara está fazendo? Vamos pensar no aneurisma? Não, mas é extremamente interessante, uma clinicagem que eu particularmente... Já pensou, você olha e você fala, cara, esse cara tem um cisto renal, vamos pesquisar a horta dele? Os caras vão falar, que isso, né? Na faculdade eu ouvi muito isso, né? O paciente começa a ser examinado de quando ele começa a entrar no seu consultório, né? Tem muito doente que é assim mesmo. Você vê aquele paciente um Marfan, a horta, já começa a olhar o cara já andando, o cara com os dedos mais longos. Opa, penso na horta. Agora, quando realmente é uma síndrome genética, por exemplo, que não é vinculada a fenótipo mais sindrômico, exuberante, a gente tem que ter
um feeling a mais. No caso, vocês que estudam a aorta com mais frequência, talvez tenham esse feeling a mais do que outros médicos que não estudam, né? Ah, com certeza. E, Vini, então assim, a gente já falou um pouco de introdução, epidemiologia, da diferenciação entre a fisiopatologia da aneurisma de aorta torácica e abdominal e do quadro clínico. E agora, assim, quais exames pedir? Por exemplo, chegou um paciente para mim com uma dilatação, não se fala mais ectasia, de aorta ascendente. O que eu peço para esse paciente? Como que eu sigo esse paciente com aneurisma de aorta torácica? Tá. Então, se ele chegou com você, vamos supor, pelo eco, você viu lá que tem uma dilatação, você vai ter que estudar a aorta inteira desse paciente. Isso está indicado por diretriz, porque, como o Will falou, a gente tem uma grande associação de aneurismas de aorta torácica com aneurismas de aorta abdominal. Então, de 10 a 15, algumas casuísticas até 20% dos pacientes que têm aneurisma de aorta torácica podem ter aneurisma de aorta abdominal concomitantes. E vice-versa. Então, faça um estudo completo da aorta do paciente com uma angiotomografia da aorta torácica e abdominal. A diretriz coloca como sugestão também a possibilidade de angiorressonância. É um exame que a gente acaba utilizando menos. A gente tem impressão, né, agora falando um pouco da prática, que a nitidez para você medir, ver as complicações das aortopatias acaba sendo melhor a angiotomografia do que a angiorressonância. E para avaliar também endoprótese, a angiorressonância é um pouco pior do que a angiotomografia. Então, de maneira geral, a gente acaba dando a opção aí da angiotomografia e um eco transtorácico, tá? Para avaliar se tem alguma valvopatia associada. A diretriz coloca como possibilidade também você fazer já um eco transesofágico, inicialmente que você pode ver válvula e aorta torácica ascendente, raiz e arco, mas não é uma coisa que a gente faz, porque é um exame mais invasivo. Então, para ficar aí para gravar, angiotomografia da aorta inteira e eco transtorácico, tá? Além disso, a gente tem que avaliar se o paciente tem fenótipos, fazer avaliação clínica completa, história familiar, e se também tiver indicado, fazer o teste genético, como a gente já comentou inicialmente desses pacientes, tá? Outra coisa importante é avaliar outros fatores de risco, tabagismo, hipertensão, tudo, e abordar de acordo com isso. E como seguir esses pacientes? Se a gente não abordou ainda a aorta, a gente identificou que esse paciente tem um aneurisma, a gente vai repetir a angiotomografia a cada 6 meses a 12 meses, então 6 meses a 1 ano. Inicialmente a gente repete uma com 6 meses para ver a velocidade de crescimento, tá? E depois a gente pode, se tiver estável, espaçar para cada 2 anos, tá? Então eu faço 6 meses, 1 ano, se estiver estável, espaça para cada 2 anos. Então, isso que a gente faz quando o paciente ainda não abordou a aorta. Depois que abordou, aí é outro segmento que a gente pode até falar depois da abordagem, para não confundir o pessoal aí. E se eu tenho um aneurisma, por exemplo, só de seio ou aneurisma de aorta ascendente, eu posso seguir esse paciente só com um eco, por exemplo? Pode. O ideal é você fazer inicialmente uma angiotomografia para fazer todo o até estudo. Para codificar entendimento mais refinado, né, daquela anatomia da E também o eco é muito, muito operador dependente, né? Muito, né? Isso daí é coisa que a gente aprendeu no segundo período da faculdade, né? Sim. Sempre tem para assinalar, ultrassom é operador dependente e realmente é, né? E para a gente falar assim, putz, essa velocidade está aumentada para a aorta ascendente e para a raiz. É 0,5 centímetros em 1 ano ou 0,3 centímetros por ano por 2 anos consecutivos. Isso seria um ponto de corte para a gente pensar em abordagem. Essa diferença de medida pode acontecer entre um operador e outro que está fazendo o eco. Então, se você fizer com uma pessoa confiável, sempre no mesmo lugar, beleza. Agora, se o paciente vai fazer uma vez o eco num lugar que você não confia, outro em outro, eu recomendo fazer angiotomo, porque aí você mesmo mede no consultório. E o Will sabe, né? A gente faz isso lá no ambulatório. Quando a gente reconstrói a imagem da angiotomo, a gente vai alinhar todos os planos da aorta e a gente vai obter uma medida muito mais precisa. Até o que vem no laudo pra gente é muito diferente do que a gente mede na hora, porque a gente acaba reconstruindo todos os planos e faz a medida mais precisa da aorta. Então, para ser mais preciso, o ideal seria fazer angiotomo, mas se você tem alguém confiável e faz sempre no mesmo lugar, dá para seguir com eco. Perfeito. Então, em relação ao diagnóstico, a gente vê que é um achado, às vezes, incidental, né? A gente, infelizmente, não tem um método de rastreamento ainda.
eco e angiotomo, claro, podemos pedir angiorressonância, por exemplo, mas eco e angiotomo acho que é o basal para a gente saber. Repete em 6 meses, 1 ano, e se velocidade de crescimento estável, a gente pode deixar esse acompanhamento bianual. Isso a gente está falando aqui de velocidade de crescimento, mas isso pacientes assintomáticos estáveis, né? Isso. Tem diferença para quando a gente vai avaliar, por exemplo, um paciente que está sintomático, mesmo que tenha uma velocidade um pouco mais lenta, você tolera menos para você pensar em abordar? Na verdade, uma das indicações de abordagem é sintoma. Então, mesmo se o paciente não atingiu o ponto de corte, que a gente vai comentar daqui a pouco, ou velocidade de crescimento, se ele está sintomático, secundário à aorta, você tem indicação de abordagem. A gente já abordou alguns pacientes que ainda não tinham atingido ainda o ponto de corte porque eles estavam sintomáticos. O grande desafio é, esse sintoma é da aorta ou não? Isso daí isso que é difícil da gente falar na prática. Então, assim, exclui tudo possível, coronária, osteomuscular, pericárdio, exclui tudo que você puder aí de dor torácica. Não sobrou nada... você vai pensar em aorta, né? Então, esse que é o problema. A gente já abordou também paciente que estava com dor, abordou a aorta e continuou com dor. Então, provavelmente não era aorta. Então, esse é um grande desafio. Já tiveram casos que melhoraram e casos que continuaram com dor. Então, essa indicação específica é complicada. Sim. Porque é muito difícil uma aorta doer que não dissecou, né? Mas a gente sabe que dor também aumenta o risco desse paciente dissecar. Né? Então, é uma linha muito tênue em será que essa dor é da aorta ou não. A maioria das vezes não deve ser, mas assim, fica difícil depois você excluir tudo, você falar, não, vou deixar isso aí. Então, a princípio... Ainda mais desafiador para abdominal, né? Porque a dor abdominal no nosso paciente às vezes muito inespecífico. Muito mais inespecífico do que no tórax. Né? Tá bom, Vini. Então, assim, a gente já falou diagnóstico, já falou quando pedir teste genético, uma coisa extremamente importante, né? Hoje, o Vini também é assistente da genética, ele fica lá na genética, então a gente vê a importância da genética na cardiologia, na medicina de precisão. Então, o Vitão que faz IC já sabe a importância da genética, até 1/3 dos pacientes com miocardiopatia dilatada idiopática tem uma alteração genética, questão que cai no TEC, inclusive. Exato. Na verdade, não são idiopáticos, né? Que não são idiopáticos, na verdade, são genéticos. Que a gente está tentando cada vez mais mostrar, né? E na aorta também a gente vê a importância do teste genético crescendo aí cada vez mais. E Vini, em relação ao tratamento agora, tratamento farmacológico, o que a gente tem de indicação? O pessoal tá louco para ver as indicações de abordagem do aneurisma de aorta torácica, mas em relação ao tratamento farmacológico, tem alguma coisa que traz benefício para a gente ou não? Vamos lá. Então, a primeira coisa é fazer o feijão com arroz. Controlar o duplo produto, que muitas vezes o pessoal esquece. Lembra só para síndrome aórtica aguda, né? Então, síndrome aórtica aguda, tem que fazer meu metoprolol, meu labetalol e meu niprid controlador. Mas para a aorta torácica crônica também, né? Sim. E aí a diretriz coloca... Quando eu falo diretriz, pessoal, eu tô me referindo à diretriz americana, que é a diretriz mais clínica e mais recente de 2022. Saiu uma diretriz recente esse ano também, mais cirúrgica, da Sociedade Europeia de Cirurgia Cardíaca e Torácica, mas aí é uma abordagem mais cirúrgica, né? Então, a maioria das coisas que eu estou falando aqui é baseado na diretriz da A. Então, classe 1 de recomendação seria manter a pressão abaixo de 130/80. E quando a gente vai escolher um antihipertensivo aqui, a gente tem alguns estudos com beta-bloqueador e BRA para pacientes, principalmente na subpopulação de Marfan, mostrando que essas medicações, além de controlar o duplo produto, elas têm alguns efeitos pleotrópicos para pacientes com ortopatias. Então, essas medicações reduzem a velocidade de crescimento da aorta para esses pacientes com Marfan, e isso a gente acaba extrapolando para os demais aneurismas, tá? Então, a diretriz recomenda a gente dar preferência para beta-bloqueador para diminuir o estresse de cisalhamento na parede da aorta, e os BRAs que têm essa ação aí de reduzir a velocidade de crescimento. Na mesma linha da meta pressórica, a gente tem também uma meta de frequência cardíaca. Se o paciente tolerar, ele não foi abordado ainda, a gente mantém ele próximo de 60 de frequência cardíaca, mas pode tolerar ali até 80. Entre 60 e 80 é um range legal para a gente manter a frequência cardíaca. E outra coisa, cessar tabagismo. Super importante. A gente já falou que é um fator de risco importante e a gente tem que orientar esses pacientes a parar de fumar. Controle de comorbidades de forma geral, né? Exato.
inclusive, claro, os mais vinculados à ortopatia, que no caso o tabagismo é uma grande referência nesse sentido, assim como também a própria hipertensão, com as metas que você acabou de citar, e a diabetes também, enfim, trazer o paciente para um ambiente menos hostil para a aorta, né? Perfeito. E estatinas, Vini, você acha que vale a pena? Bom, e aí? A estatina ela também tem estudos pequenos mostrando também ação no remodelamento da aorta, diminuição da velocidade de crescimento, de taxa de rotura, mas são estudos pequenos. Então, o que a diretriz coloca? Se o paciente ele tem sinais clínicos de aterosclerose manifesta, seja uma doença arterial coronária, uma doença carotídea, que ele já vai ter indicação anyway de estatina, está indicado. Se ele tem apenas aterosclerose na imagem, também está indicado. Então, por exemplo, você faz a angiotomo de aorta e tem aquela ateromatose aórtica, né? Também é indicado como classe de recomendação 2A. Se o paciente não tiver nada disso, nem aterosclerose clínica ou imagem, é 2B, você prescrever estatina para esses pacientes. E ele coloca a mesma recomendação para abdominal. Só que... Abdominal, a gente sabe que... A gente coça a nossa muito mãozinha mais, ali, né? ó, para dar mais para abdominal do que para O cardiologista já se coça para prescrever estatina independente de qualquer coisa. Nossa, esse LDL tá 100. Não, mas se ele é baixo risco... mas tá 100, né? Imagina para abdominal, que a gente sabe que tem uma clara relação com a aterosclerose, mas a rigor, por diretriz, seria 2B. Exato. Caso a gente não tenha nenhuma manifestação de aterosclerose. Isso. Agora, uma outra medicação que a gente também acaba cada vez mais se coçando menos para prescrever, e acho que é importante a gente citar isso para todo mundo, que as pessoas se coçam muito, quando não cardiologistas, principalmente, eu acredito eu, é o AS, né? Essas recomendações, quais seriam no caso do aneurisma de aorta? Tem alguma recomendação específica? Aí entra apenas se o paciente tiver aterosclerose clínica manifesta ou em imagem. Certo. Agora, se ele não tiver, a diretriz não recomenda da OAS, tá? Perfeito. Então, seria essa a única indicação. Mesmo assim, mesmo que tivesse, não seria classe 1 de recomendação. Não, já seria... Atenção, pelo amor de Deus. Já seria 2B, você dá com apenas imagem, aterosclerose na imagem. Né? Então, assim... A não ser, claro, o paciente tem algum fator que necessite da profilaxia secundária. Aí sim. Ponto final. Aqui nós falamos de primário. Né? Exatamente. Beleza, então a gente já falou do tratamento farmacológico e agora quando a gente vai pensar em intervenção, que é a nossa menina dos olhos, né? Não tem indicação de intervenção, marca eco, angiotomo e retorno na vaga. Mas não, esse paciente chegou pra gente, ele tem indicação. Quando eu vou indicar abordagem, e a gente vai falar como indicar, quais cirurgias indicar, que eu acho que isso é o mais bonito, né? É muito legal. Mas quando a gente indica a abordagem, no aneurisma esporádico, por exemplo, Vini. Boa. Então, acho que assim, o principal aqui é a grande mudança que essa diretriz trouxe para a gente, né? Que é diminuir o ponto de corte de abordagem de 5,5 para 5, quando a gente está falando de aneurismas de aorta torácica ascendente, seja raiz ou aorta torácica ascendente, trazer esse ponto de corte para 5 em centros experientes. Isso é muito interessante. A diretriz é americana. Americana. Isso. Por que ela traz isso, né? Primeiro, porque... A gente sabe que a mortalidade dos aneurismas de raiz de aorta e de aorta ascendente em pacientes que ultrapassam a faixa dos 5 centímetros gira em torno de 6 a 8% ao ano. Se o paciente é operado num centro não experiente, o que é um centro não experiente? Por definição, aquele que opera menos de 7 cirurgias de aorta por ano. É muito pouco. A gente faz isso por semana. Por semana. Mas enfim. Então, assim, lá no INCOR é um centro extremamente experiente, né, em aorta, porque tem muito volume. Então, a mortalidade em centros não experientes é em torno de 6 a 8%. Então, não vale a pena operar com 5. Depois que ultrapassa 5,5%, aí a mortalidade pelo aneurisma já começa a ultrapassar os 10%. Se a gente cair num centro experiente, a mortalidade operatória é menos de 1%. Lá no INCOR é 0? Foi 0 ano passado. Foi 0, né? Nos eletivos, né, de aorta torácica ascendente. Então, em centros experientes, vale muito a pena você operar esse paciente. Tá? Foi mais de 200 aortas operadas ano passado? Foram mais de 200. Mais de 200 aortas, 0 mortalidade. Então, acho que aí nesse caso... Isso é muito interessante, né? Isso traz um orgulho danado pra gente aqui, até a nível de país, né? Sim. Eu acho que isso é fantástico e realmente qualquer hospital que trabalhe com 0 de mortalidade para qualquer contexto
É muito interessante. É muito interessante. Ainda mais um negócio que mata muito, né? Muito. Então, você vai operar um cara que ele tinha uma chance de morrer de 6% a 8% e você vai... E outra, é difícil convencer o cara a operar, né, Vini? Mas eu não tô sentindo nada, mas não sei o que. Mas falar, ó, a chance disso é de romper ou de secar. São negócios muito graves, né? E aí eu jogo essas porcentagens pro paciente. É importante a gente saber essas porcentagens para poder falar para ele. Ó, a gente tem uma taxa, a gente fala menor que 1%, e a chance de isso romper ou de secar, que dá uma mortalidade altíssima, é de 6% a 8% nesse valor que você tá. Acima de 6%, pra gente ter uma noção, 10% a 15% ao ano de mortalidade. Então, por isso é importante a gente saber esses valores e que se a gente tem um cirurgião experiente, num centro experiente, a gente consegue baixar um pouco esse ponto de corte. A gente já luta para poder indicar, né, para hipertensão, para dislipidemia, para diabetes quando assintomático. Imagina um procedimento cirúrgico, né, que é de alto risco, né, cirúrgico, né, um procedimento vascular, arterial, aórtico, né. Então, é muito difícil mesmo no dia a dia a gente trabalhar com esse sentido. Acho que vale a pena pensar nessas dribles que a gente pode dar no paciente para poder ele entender melhor do que se trata, né? Perfeito. E então, aí... maior igual a 5,5 em centros não experientes, maior igual a 5 em centros experientes. Ou se velocidade de crescimento aumentada, não é isso? Isso, que é aqueles pontos que a gente conversou, que é 0,5 em um ano ou 0,3 por ano por 2 anos consecutivos. Isso falando de aneurismas esporádicos. Perfeito. Sim. Ou, outra indicação, se o paciente estiver sintomático, mesmo com diâmetros inferiores a esses que a gente falou. Então, isso é para aneurisma esporádico não relacionado a causas genéticas. Perfeito. Aí, quando a gente vai para válvula aórtica bicúspide, a gente sabe que válvula aórtica bicúspide está relacionado a aneurisma de aorta por 2 motivos principais. O primeiro é alteração na túnica média da aorta, o que deixa ela mais fragilizada e predispõe à formação de aneurisma. O segundo motivo é a alteração do fluxo de via de saída do sangue, que vai sendo direcionado para a parede da aorta e dilatando. Então, esses 2 motivos fazem com que os pacientes com válvula aórtica bicúspide tenham mais aneurisma. E esses aneurismas acabam crescendo um pouco mais rápido. Na diretriz anterior, o ponto de corte geral era 5,5, para bicúspide acabava sendo 5. Essa diretriz acaba colocando as mesmas indicações dos esporádicos para bicúspide. Então, 5,5 em centros não experientes. Se o paciente for de baixo risco cirúrgico, dá para a gente considerar operar ele com 5, mesmo em centros não experientes. Em centros experientes, a gente pode abordar com 5, principalmente se ele tiver fatores de alto risco, como, por exemplo, história familiar de dissecção de aorta ou fenótipo de dilatação da raiz, que é um fenótipo que acaba tendo mais complicações, né? Então, para a válvula aórtica bicúspide, guarde a mesma coisa para os esporádicos, que fica mais simples. Perfeito. E para os genéticos, aí muda de acordo com a doença que a gente está falando. Então, para Marfan, já cai para 5, independente se o centro é experiente ou não. E para 4,5, se a gente tem alguns fatores de alto risco, tá? Que seriam os pacientes que também têm história familiar de dissecção de aorta, tem aquele fenótipo também de dilatação de raiz, a gente acaba indicando esses Marfan um pouco mais precoce. E também a velocidade de crescimento. Nos Marfans, a gente considera 0,3 por 1 ano. Já é indicação de abordar mesmo com 4,5. Porque eles tendem, de fato, a acelerar mais do que os outros, né? Sim. E os genéticos, uma coisa interessante de falar é que eles não seguem o mesmo curso clínico, a mesma história natural dos esporádicos. Os esporádicos, eles dilatam, dissecam e rompem a partir de um certo ponto de corte. Já os genéticos, eles dilatam e já rompem muito antes. Então, esse é o problema, eles são mais imprevisíveis, né? E aí, o Marfan são esses pontos de corte que eu falei. O Loeys-Dietz, que já é mais grave que o Marfan, se a gente não fizer nada, a expectativa de vida é em torno de 30, 40 anos. Já o Loeys-Dietz é 26 anos. Então, eles são mais graves. Então, já acaba caindo para 4,5, né, o ponto de corte, e para os pacientes de alto risco, que são aqueles que têm muitas manifestações extraórticas, os Loeys-Dietz têm aneurismas cerebrais, tortuosidades das artérias vertebrais, quando eles têm várias manifestações extraórticas ou história familiar de dissecção também,
a gente acaba abordando, dependendo da variante que a gente encontra, até 4 a gente pode indicar cirurgia para esses pacientes. E daí a importância da gente ver a questão genética nisso, né? Doenças genéticas, por exemplo, se for o TGF-BR1, a gente costuma maior que 4.2, maior ou igual a 4.2 já abordar. E doenças genéticas não TGF-BR1, foi difícil falar, mas deu certo, maior ou igual a 4,5. Então, sempre lembrem, esporádicos, maior ou igual a 5,5 em centros não especializados e 5 em centros não especializados, em centros especializados. Lembrar da velocidade de crescimento e sintomas. Válvula aórtica bicúspide, da mesma maneira, então a gente pega os mesmos pontos de corte do aneurisma esporádico. Lloydites e Marfan são pontos menores, Marfan maior ou igual a 5 ou 4,5 com fator de risco. Lloydites 4,5, 4 com fator de risco, né? E manifestações extra, por exemplo, aneurisma cerebral e tortuosidade de artérias vertebrais. Doenças genéticas maior ou igual a 4,5 e se TGF-BR1 maior ou igual a 4,2. E aí tem as doenças genéticas... Passou. Passei? Passei? Boa. E tem os não sindrômicos, que a diretriz coloca até uma tabelinha com o gene específico que a gente encontrou, no qual a gente encontrou a variante, e se o paciente tem ou não fatores de risco, e aí tem os pontos de corte específico, né? Então, consultem. Né? Essa tabela tem que consultar. Não dá, né? Não precisa decorar isso. Até o especialista, às vezes, tem que pegar Lógico, e abrir a gente consulta também. Sem dúvida. Mas uma coisa interessante aqui que a gente tem que falar é, se o paciente tem indicação de abordagem da válvula aórtica, seja por uma estenose aórtica importante, uma insuficiência aórtica importante, sintomática ou com complicadores, quando que eu vou indicar a abordagem da aorta por oportunidade? Né? Então, ou seja, a aorta ainda não tem indicação primária de abordagem, mas teria uma indicação de já que, né? Já que eu tô abrindo o peito, vamos resolver isso, né? Indicação Jaque, né? Quem que é Jaque? Não é Jack. Não é Jack, né? Os caras estão falando Jaque, não é Jack. Não. Então, maior ou igual a 4,5, a gente aborda. E se a gente for rachar o peito do cara por outras coisas, por exemplo, vou fazer uma revasc no paciente, ele tem aneurisma de aorta, seria 5. Isso. Mas no INCOR a gente considera 4,5, né? Exato. Isso seria uma coisa que a diretriz coloca, né? Só válvula aórtica é 4,5, outras válvulas e outras cirurgias cardíacas 5, mas a gente acaba colocando tudo 4,5 porque, como a gente falou, né, a mortalidade do centro é baixa, então acaba tendo mais experiência para indicar com diâmetros menores, e essa indicação específica na diretriz é bem baseada em opinião de especialista, né? Então, perfeito. Bom, e aí nos outros segmentos, arco aórtico basicamente 5,5, né? A aorta torácica descendente 5,5, se o paciente tiver fatores de alto risco, como doença genética, como Marfan, ou história familiar de dissecção prévia, acaba caindo para 5. E na região tóraco-abdominal, lembrem que é uma torada essa cirurgia, e a mortalidade é altíssima. Chega a 30%, 40% no mundo. No INCOR, agora eu vou falar mal do INCOR, porque o INCOR é muito bom na torácica, mas tóraco abdominal é uma desgraça. Nossa mortalidade lá é de 75%, 80%, porque é uma cirurgia extremamente difícil. Via lateral, né? Você abre tudo daqui até aqui embaixo, né? Para trocar a aorta, você passa por... Então, realmente é uma cirurgia... E aí muito o ponto importante. de corte, por isso, acaba sendo também acima de 6, né? No INCOR a gente até joga um pouco mais para cima, porque é uma cirurgia muito agressiva. Muito mórbida, né? Então, por que a gente está separando em aorta ascendente também, pessoal, e falando muito da ascendente? Porque é a principal causa. Dos aneurismas de aorta torácica, ascendente 60%, arco aórtico em torno de 10% e torácica descendente em torno de 30%, não é isso? Isso aí. Beleza. E para a gente pensar em indicação de abordagem, vamos indicar o paciente. Beleza, a gente tem que avaliar a aorta do meu paciente em 3 planos. O plano valvar, o plano do seio aórtico, porque lembrando que quem está lá no seio aórtico é o tronco da coronária esquerda e a coronária direita, só para botar um tubo e vida que segue, e a aorta descendente até o arco aórtico. Então, por exemplo, se eu tenho uma estenose aórtica, uma insuficiência aórtica importante e sintomática, eu com complicador eu vou ter que trocar. Se eu tenho acometimento valvar e acometimento do seio, a cirurgia ideal seria Bento de Bono. Bento de Bono. Porque eu troco a válvula por um tubo valvado e reimplanto as coronárias. Não é isso, Esse tubo valvado pode ser biológico, né? Ou até mitral. Exato. E aí uma
mentira que acabam falando nos corredores aí do INCOR, não sei se no Dante também fala essa mentira, de que bento de Bono modificado é prótese biológica. Na verdade, não é isso, né? O bento de Bono modificado é referente à técnica de reimplante de coronárias. Perfeito. Antes, o reimplante de coronárias no tubo, ele era feito diretamente. Isso gerava uma tensão das coronárias no tubo e isso predispunha a complicações a longo prazo, como deiscência, pseudaneurismas, naquela região da sutura. Hoje em dia, se tira um pedacinho da aorta e isso se faz com esse pedacinho um botão ao redor da coronária e isso reimplanta as coronárias no tubo de maneira mais fisiológica, talvez, e mais fisiológica. Mais firme. Isso. Isso é o bento de Bono modificado. Então, não se faz, mas hoje em dia é bento de Bono. Tradicional, é só modificado, que pode ser com prótese mecânica ou prótese biológica. E a indicação da prótese é igual nas valvopatias de forma geral, né? A gente vai indicar de acordo com a idade, se o paciente tem condição de anticoagular e etc. Né? Então, o bento de Bono, resumindo, é quando a gente tem que trocar a válvula e tem que trocar a raiz da aorta. Tá? Uma coisa que o pessoal também confunde muito tem uma valvopatia que tem indicação de abordagem, tem a raiz preservada, mas tem o plano da aorta ascendente, acima da coronária, dilatado, com indicação cirúrgica. Preciso fazer bento? Preciso fazer bento? É isso aí? Não precisa, a princípio. Eu posso trocar a válvula e colocar um tubo supracoronariano. Perfeito. Por quê? Porque o bento é mais mórbido, porque aumenta o tempo cirúrgico, porque você tem que mexer nas coronárias, né? Sim. Então, fazer um tubo supra com troca de válvula é uma cirurgia mais simples do que fazer um bento. Né? Basicamente é com e sem reimplante, né? Exatamente. E às vezes eu posso reimplantar as coronárias de uma forma não livre, que nem a gente faz no bento, que a gente usaria um tubo de Dacron para colocar na coronária e colocar no tubo, que seria a cirurgia de Cabrol, se a gente faz de um dos lados M-Cabrol. É isso aí. Isso aí. O Cabrol ou M-Cabrol são indicados nos pacientes que têm as coronárias presas lá embaixo, seja por uma reoperação ou coronárias extremamente calcificadas, em que o cirurgião não consegue trazer as coronárias até o tubo do bento. E aí o que se faz? Conecta um tubo com um calibre menor do bento até as coronárias. Problema, a gente está vendo já alguns casos, a gente levantou os casos lá do INCOR, que isso não tem publicado na literatura, né? Olha a gente vai fazer isso. Isso vai do interesse do fellow publicar, vai do interesse do fellow fazer um doutorado nisso. Tá rolando uma cobrança aqui. Você percebeu a cobrança que tá rolando aqui, né? Um quarto... Já tá gravado, já era, meu amigo. Um quarto dos pacientes tem trombose desse tubinho do Cabrol. Então, o que fazer com esses pacientes? Será que a gente tem que deixar com DAPT por um tempo, que nem coronária? Não sabemos, né? Mas a gente acaba, por experiência do grupo, a gente decidiu por deixar para esses pacientes 3 meses ali de DAPT. A porcentagem é muito alta. É muito alto, né? Só que não tem nenhum estudo na literatura disso, né? Então, a gente vai tentar levantar esses dados para ver se realmente precisa deixar eles com dupla de agregação. Outra cirurgia, Will, fala aí para o pessoal, quando a gente tem o plano valvar preservado, mas a gente tem dilatação da raiz, com a necessidade de abordagem, com ou sem dilatação da aorta torácica ascendente nível supracoronariano. Aí a gente tem alguns tipos de cirurgia que podem ser feitos. Né? Perfeito. A cirurgia mais conhecida é a cirurgia de Tirone-Davy, né? Que assim, brilhantemente, agora eu cito o professor Ricardo Dias, né? Opera muito bem cirurgia de Tirone. Às vezes, inclusive, o paciente tem uma EO importante, mas quando ele vai abrir e vê que o folheto não está tão destruído assim, eu consigo fazer a válvula dentro do tubo. Então, é um tubo valvado, mas com a válvula do paciente, né? E a gente sabe que pacientes com prótese valvar biológica, a gente vai ter que trocar aquilo em 10, 15, 20 anos. Então, essa cirurgia é uma cirurgia de preservação da válvula do paciente, não é isso? É isso aí. É um grupo de cirurgia que chama cirurgia de valve sparing. O Dr. Tirone-Davy é um cirurgião brasileiro que desenvolveu essa técnica, em que ele basicamente recorta esses seios, né? Não coronarianos e coronarianos que estão dilatados, e ficam os pilares da válvula aórtica, e ele pega um tubo que vai abraçar esses pilares e depois reimplanta as coronárias. Então, ele preserva a válvula do paciente e troca a raiz. Tem uma outra que chama cirurgia de Jacob, que é um cirurgião egípcio que desenvolveu essa técnica, que ele, na verdade, recorta o tubo para encaixar nesses seios
que foram retirados. Só que os pilares da válvula ficam desprotegidos e esse paciente pode acabar tendo dilatação depois a longo prazo e insuficiência aórtica. Então, é uma cirurgia que a gente acaba não fazendo de rotina lá no INCOR. O Ricardo Dias faz muito mais a cirurgia de Tirone Davy. A Tirone Davy, a Jacob, basicamente, e também tem a M Jacob. A M Jacob também. São basicamente assim, são tipos de esse valve sparing que você falou como modelo cirúrgico para essa abordagem. Então, falando aqui, lembrar para vocês de ascendente, né? Isso. Chegando no arco aórtico, a gente tem inúmeras possibilidades de trabalhar, até porque vai começar a envolver os sub-ramos ali, né? Então, torna tudo mais complexo, né? Vamos tentar simplificar, então. Isso. Por favor. Isso aqui é para isso. Então, a gente pode... As mais comuns que a gente faz. Quando você tem uma dilatação da aorta ascendente e do arco, mas não do arco inteiro, você pode fazer um tubo supracoronariano com hemiarco, né? Então, esse tubo ele vai se estender ali da aorta ascendente e vai pegar um pouquinho do arco. Quando você tem todo o arco dilatado, você vai ter que substituir o arco total. Então, seria um arco total, né? Seria a substituição total do arco por um tubo de Dacron e você vai reimplantar os vasos da base em ilha nesse tubo de Dacron. E quando esse aneurisma se estende mais distalmente ainda lá para a aorta torácica descendente, ou quando você tem uma dissecção Stanfordiana de Baker 1, que você vai lá para baixo para a aorta torácica descendente, você vai ter que fazer uma cirurgia mais completa. O famoso FET. Que seria o FET, que é o Frozen Elephant Trunk. Parece uma tromba de elefante e congelado, porque quando foi desenvolvida essa cirurgia, o paciente, naquela época, se fazia hipotermias muito profundas durante a cirurgia. Então, por isso que surgiu esse nome de FET, Frozen Elephant Trunk. E como que é feita essa cirurgia? É uma cirurgia aberta, em que o cirurgião ele vai ressecar e ele vai fazer uma ressecção ali depois da subclávia na aorta torácica descendente e vai colocar um stent via aberta dentro da aorta torácica ascendente e fixar esse stent cirurgicamente. E desse stent, que está lá na aorta torácica descendente, ele é conectado a um tubo de Dacron, que vai ser aberto, esse tubo, e vai ser rafiado, vai ser anastomosado a nível supracoronariano na aorta torácica ascendente. E aí se faz um cortezinho, tira uma tampinha ali na região do arco e coloca os vasos da base em ilha ali em cima. Por definição, o FET ele acaba a nível de supracoronariano. Então, se você tem uma doença que também pega a raiz, aí você vai ter que fazer um FET, bento ou FET, Tirone, dependendo se pega a raiz ou raiz com válvula. Já começa a brincadeira, né? Aí o cirurgião vai brilhar e vai falar pra gente, eu fiz um FET bento. A gente, beleza. Agora você vai entender o que é um bento, o que é um M Jacob, o que é um Jacob, o que é um Cabrol, M Cabrol, enfim, agora a gente entende isso. E é uma coisa que é importante pro cardiologista, que às vezes, como a gente disse antes, é uma alteração de ecocardiograma. Então, por isso a importância desse episódio, por isso que a gente está falando com tantos detalhes sobre isso. E agora abrindo até espaço para o cirurgião vascular também, né? A gente pode trabalhar na parte mais ainda para frente, após os ramos, né? Os vasos da base, que seria a aorta torácica descendente, onde de fato o famoso TEVAR, né? Começa a ganhar muito espaço, né? E de fato representa uma grande estratégia do ponto de vista percutâneo para tratamento desse tipo de patologia, né, Vinícius? Fala um pouquinho para a gente como é que funciona esse TEVAR. O TEVAR, que seria a endoprótese na aorta torácica descendente, é a primeira opção nesse segmento da aorta se a gente tem um aneurisma. Só que para conseguir fazer o TEVAR, a gente precisa ter uma anatomia favorável. O que seria uma anatomia favorável? A gente precisa ter pelo menos 1 a 2 centímetros de aorta sadia antes e depois do aneurisma. Então, às vezes, o aneurisma ele começa muito colado ali na subclávia. Então, você já fica, eu vou ter que fechar a subclávia. A gente já sabe hoje em dia que a grande maioria das vezes pode fechar, não tem problema nenhum fechar a subclávia esquerda, tá? A não ser que o paciente tenha uma ponte mamária, ou ele tem já uma DAOP grave, já tem claudicação do membro, aí não fecha. Mas se precisar, acaba fechando a subclávia, a gente não vê muito problema a longo prazo para esses pacientes.
Mas o problema pior ali é distal, quando começa a se aproximar do tronco celíaco. Aí que a gente se preocupa um pouco mais e aí fica mais difícil fazer esse procedimento, tá? Então, quando a gente não quer fechar a subclávia, não quer estar chegando perto do tronco celíaco, a gente tem que indicar cirurgia aberta. Outro grupo de pacientes que também não é legal a gente fazer o endovascular são os pacientes genéticos, porque eles fazem muito endolique. Isso é importantíssimo a gente falar, né? Sim. Então, o que é endolique? É quando a gente tem uma persistência do fluxo de sangue entre o saco aneurismático e a endoprótese. Lembrando que quando a gente coloca a endoprótese, a gente não tira o saco aneurismático, ele fica lá, né? Então vai aparecer na imagem, inclusive, isso, né? Só que qual que é a ideia do stent? Você trombosar o sangue que está entre... forçar aquele trombo. Exatamente, que está entre o saco aneurismático e o stent. E criar um pertuito de tamanho normal para o sangue passar. Mas às vezes, por vazamento, a gente tem vários mecanismos, na verdade, de endolique, esse sangue pode chegar ali no saco aneurismático e fazer com que ele cresça. Sim. E isso acontece de maneira mais frequente nos pacientes genéticos. Então, nesses, a cirurgia acaba sendo a primeira opção. Perfeito, acho que foi, né? A gente sabe que o segmento desses pacientes, normalmente, a gente faz no primeiro ano pós-cirúrgico com angiotomo e depois a cada 5 anos, se não tiver doença residual. E corre pro abraço, né? Diminuiu a mortalidade do nosso paciente, aprendeu mais um pouquinho e vida que segue, não é isso, Vitão? Eu acho que a gente passou a limpo aqui, né? De aneurisma de aorta torácica e quero dar... Acho que você tava para falar um trechinho a mais aí de alguma coisa. Acho que só finalizado o segmento, muita gente fala, vamos fazer endovascular para todo mundo, né? Qual que é o problema? Você fez endovascular, tem que seguir esse paciente pro resto da vida. Você tem que fazer angiotomo com 1 mês e depois anualmente, porque tem risco de endolique, né? Então não é tão simples assim. Se você faz a cirurgia aberta, você tira aquele segmento de aorta doente, troca por um tubo, e se não ficou doença residual, é isso que o Will falou, faz angiotomo com 1 ano, com 5 anos é opcional, tá? E aí você não precisa mais ficar repetindo o angiotomo. Se ficar doença residual, ou seja, se for uma dissecção, que ficou uma dissecção crônica residual, ou ele tem um aneurisma abdominal, vai ter que seguir esse aneurisma como não abordado, tá? Como doença residual anualmente, depois passar para cada 2 anos. Mas é basicamente isso. O endovascular a gente tem que ficar mais de perto, seguindo ambulatoriamente pelo risco de endolique. Perfeito. Vini, cara, muito obrigado pela participação sua aqui hoje. Eu acho que eu aprendi muito mais aqui do que tentei discutir sobre o tema. É um prazerzaço, cara. Eu estar do lado do Will depois de um tempão sem fazer podcast com ele. E te conhecer hoje aqui na prática, no nosso dia a dia, também no ambiente digital, dividindo contigo, assim, ao lado da 12 aqui com você, cara. É um prazerzaço. E deixa as palavras finais aí, depois que o Will vai falar também alguma coisinha. Mas quero deixar você aqui já o convite para qualquer outro episódio que a gente possa trabalhar em cima de um tema que você tenha um raciocínio à parte do que a gente pode entregar aqui na 12, beleza? Eu agradeço, é uma honra estar do lado de vocês, gosto muito da 12x8, sigo vocês, conteúdo muito bom mesmo, muito atualizado. E recomendo para todo mundo aí se preparar para o TEC, que é uma prova bem capciosa, né, Will? Bem capciosa, mas que o Vini passou também brilhantemente. Top 10 aqui, 2 top 10 falando aqui para você. O Will passou em primeiro lugar, então vocês vão fazer com o cara que mais conhece a prova. Que aí, isso, Vini. Esse curso. Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço demais sua presença. Você sabe o quanto eu particularmente gosto de você. A 12, eu falei tanto que a 12 falou, não, o Vini tem que estar aqui com a gente. Agradeço demais. É um tema difícil, um tema denso para o médico, mas acho que a gente conseguiu resumir muito bem e está mais que convidado para os próximos podcasts. Estamos isso. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima.